Olá, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora, eu dou uma boa tarde a todos os meus amores, né? E estamos aqui para retornar mais uma aula em nome de Jesus. Hoje nós vamos para a aula de número 12, amém? Estaremos já encerrando esse livro com a graça de Deus. E essa aula de hoje traz por título Crescendo em Cristo. Amém? E a nossa aula de hoje, glorificado santo é teu nome, está em 2 Pedro 3,18. Então vamos orar para estar iniciando essa nossa aula de hoje. Senhor amado, Deus de poder e maravilha, eu te dou graças, Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos, Senhor amado, na Tua presença, Pai. E agradecemos, Senhor, meu Deus, Pai, por esta aula maravilhosa, por esses momentos que estamos na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, essa nossa aula de hoje, ela está em 2 Pedro 3,18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então, nós temos vindo já de umas sequências para nós termos a nossa salvação. Amém? Então, glória a Deus. A vida cristã é uma caminhada com Cristo. Amém? É uma caminhada de crescimento. Glória a Deus. Então, à medida que conhecemos mais a Cristo, sua imagem é formada em nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. E com a segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, aprendemos que precisamos crescer na graça. Amém? Então, não só na graça, como no conhecimento do nosso Senhor. Amém? E crescer na graça e no conhecimento é nos aprofundarmos na comunhão com Deus, certo? Glória a Deus, aleluia. E esse é o maior desejo do Senhor, que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Deus, ou seja, glória a Deus. E o conhecimento espiritual, ele só é possível, certo? A partir do momento que nós teremos uma vida de oração e estudo da palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque através da oração é que nós podemos estar mais perto de Deus. É através da oração que nós nos colocamos, abrimos o nosso coração para Deus e dizemos para Ele tudo aquilo que está aqui dentro, certo? Por quê? Porque a oração, ela não é aquela oração repetitiva, certo? A oração é tu conversar com Deus, como nós estamos conversando aqui agora. Amém? Ou seja, é tu expressar para Deus aquilo que está dentro do teu coração, certo? Aquilo que está te machucando, aquilo que está te magoando, às vezes tu pode não ter, né,
assim, mas tu quer agradecer a Deus por uma bênção que tu recebeu, né? Ou tu quer interceder por uma pessoa, certo? Por um coleguinha teu. Então, assim, para isso é a oração, né? A oração é para nós estarmos mais pertinho de Deus, é para nós podermos conversar com Deus, certo? E o estudo da palavra. O estudo da palavra é o quê? Para que ele serve para que nós venhamos aumentar a nossa fé, para que nós venhamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, se nós não lermos a Bíblia, certo? Que é a palavra de Deus, nós não vamos saber o que Deus quer conosco. Agora, se nós lermos e estudarmos o que é a palavra de Deus, o que Deus quer falar conosco, aí nós vamos ter conhecimento. Aí nós vamos poder entender o que Deus quer para a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida é, como é que eu vou explicar para vocês? A nossa vida, ela precisa de regras, tá? E aí, através da palavra de Deus, ali nós vamos ver o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Então, a nossa fé, ela vem do ouvir, e ouvir o quê? Ouvir da palavra de Deus, né? Então, para nós ganharmos conhecimento, nós temos que ler e meditar na palavra de Deus. Ou seja, o que Deus quer falar? Por que aquele profeta, né? Porque a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Então, cada um que escreveu a Bíblia tem ali uma partezinha que fala sobre ele, quem ele era, o que ele fez, como ele conheceu Jesus, né? Então, a Bíblia é uma base que nós temos para nós termos conhecimento. E não adianta nós termos a graça sem ter o conhecimento. Amém? Porque os dois caminham juntos. Amém? Então, através da oração e do conhecimento da palavra de Deus é que nós vamos estar unidos com Deus. E aí nós vamos estar crescendo espiritualmente, certo? Assim como nós crescemos fisicamente, nós também vamos crescer espiritualmente. E por que isso, crescer espiritualmente? Para que nós possamos ficar parecidos com Jesus, né? Fazer aquilo que Jesus fazia, andar como Jesus andou, certo? Então, é possível sim, mas através da oração e do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, glória a Deus. Deus, ele se importa com o nosso crescimento espiritual. Deus, ele se importa, por isso que ele deixou a palavra dele, para que nós viéssemos a nos, como é que eu vou dizer para vocês? Para que nós pudéssemos aprender da palavra de Deus, para que nós pudéssemos viver a vida como Jesus viveu, né? Que nós não podemos pensar na eternidade
depois. Nós já temos que pensar desde agora, nós já temos que viver a vida eterna aqui, né? Ou seja, sendo obediente a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, amém? E para nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós temos que ter crescimento espiritual, conhecimento, ou seja, para nós crescer espiritualmente é lendo a palavra de Deus, que é a melhor maneira de conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E buscando com isso as coisas do alto, amém? Ou seja, e para que o nosso crescimento espiritual não seja interrompido, é necessário que em todas as coisas que fizermos comportemo-nos como servos de Deus. Sendo assim, devemos buscar as bênçãos espirituais que Deus tem para nós, não cedendo ao pecado e imitando o comportamento de Jesus. Viram? Assim é que nós vamos crescer espiritualmente. Nos fortalecer a nossa vida espiritual é buscando a presença de Deus, né? Buscando, procurando fazer a vontade de Deus. Então, e lá no livro de Colossenses 3:2, né? Deixa eu ver aqui, Colossenses. Isso, a Bíblia está em Colossenses 3:2, que diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém? Pensar nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm de Deus e não nas coisas aqui da terra. Porque as coisas aqui da terra, meus amores, não vão abrir a porta para o céu, para a vida eterna. Amém? Somente as coisas que vêm do alto. E o que é as coisas que vêm do alto? É procurarmos fazer a vontade de Deus. Então, aprendemos aqui que devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são terrenas. Pensai nas coisas que são do alto. Enquanto aguardamos Jesus voltar, não podemos perder o foco. É claro que neste mundo precisamos estudar, trabalhar, né? E fazer tantas outras coisas. Porém, o objetivo da nossa vida não deve ser apenas essas atividades terrenas. Nós não podemos pensar só em estudar, só em trabalhar, só em se divertir, não. Nós temos que pensar nas coisas que vêm do alto. O que Deus quer para mim? O que eu posso fazer? Né? Porque os últimos tempos estão aí, meus amores. Nós estamos vivendo os últimos tempos. A vinda de Cristo está muito próxima. Então, para isso, né? Tem tanta gente se preocupando
em trabalhar, em construir, em fazer, em acontecer, né? Que precisa enriquecer, que precisa ter muitos carros, que precisa ter uma vida de luxo. Isso é buscar as coisas terrenas. Mas nós temos que buscar as coisas que vêm de cima, que vêm de Deus, né? Para que nós possamos, depois que Cristo vier, né? Nós possamos ir com Ele. E lá nós vamos desfrutar de uma vida muito melhor. Amém? Então, tem gente que pensa, se preocupar em casar, em ter filhos, em tantas outras coisas, né? Não que isso não possa, pode sim, porque para isso também Deus nos fez, né? Para que nós viéssemos a progredir, que nós viéssemos a aumentar, né? Então, casar, ter filhos, tudo isso está nos planos de Deus para a nossa vida, mas que isso não venha a ser a prioridade. A nossa prioridade é buscar o nosso crescimento, o nosso fortalecimento espiritual. Nós temos que nos preocupar com as coisas daqui, sim, mas também nós temos que nos preocupar mais com as coisas do alto, certo? Não deixar a ganância, a soberba, a inveja, o ódio, os ciúmes tomar conta do nosso coração. Nós devemos encher o nosso coração com as coisas que vêm de cima, que vêm do alto. A música, por exemplo, escuta louvor, porque a música secular, ela não te traz benefício. O único benefício que ela te traz é te botar mais para baixo, é te botar em depressão, certo? Agora, o louvor, ele te edifica a tua alma, ele te leva para a presença de Deus, certo? E aí, o que tem? Tu vai te enchendo. Se tu estava depressivo, tu já não vai estar mais. Se tu estava triste, a tua tristeza vai embora. Por quê? Porque o Espírito Santo vem com aquele bálsamo maravilhoso que só Ele tem. E Ele tira toda aquela tristeza, toda aquela angústia, toda aquela ansiedade. E Ele te traz paz, Ele te acalma. Enquanto que a música secular, ela vai te deixar, vai aumentar o teu ego, o teu ciúmes, vai aumentar mais, muitas vezes, o teu ódio, certo? Então, busque as coisas que vêm do alto, as coisas que edificam a tua vida, a tua alma, que ela te traga benefícios de paz, de amor, certo? Então, glória a Deus, aleluia. É claro que neste mundo precisamos estudar, trabalhar, né? Mas também nós temos que pensar nas coisas que vêm do alto. Devemos estar cientes de que chegará um dia em que viveremos com Deus na eternidade e não precisaremos mais das coisas que fazem parte desta terra, porque aqui nós estamos de passagem, aqui tudo é passageiro, isso aqui um dia, como diz na palavra de Deus, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ou seja, a palavra de Deus não passará. Essa aqui vai ser eternamente a palavra de Deus. Certo? As coisas vão
mas a palavra de Deus fica. Então, por isso, nós temos que buscar as coisas que vêm do alto, para que nós possamos a nos fortalecer e crescermos espiritualmente, né? E também nós temos algo que Deus diz para nós, que nós temos que dar frutos. Vamos ver o que é isso? Então, diz assim: o Senhor nos fez para que praticássemos as boas obras que Ele mesmo praticou. O que Jesus praticou? Jesus curou, Jesus libertou, Jesus amou, certo? Ele sempre demonstrou as coisas boas, ele alimentou aquelas pessoas que estavam famintos. Lembram da multiplicação dos pães e dos peixes? Com 5 pães e 2 peixinhos, Deus alimentou 5.000 pessoas, apenas com 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele alimentou 5.000 pessoas. Viram só? Isso é que é fazer as coisas boas, as boas obras. Mas para nós sermos salvos, não depende só das boas obras, depende de nós, da obediência a nós com Deus. Então, as obras são como os frutos de uma árvore. Quando fazemos coisas agradáveis ao Senhor, significa que estamos produzindo bons frutos. Viram só? Que Jesus diz na palavra dele também que ele é a videira e nós somos os ramos. Por quê? Porque a videira é a árvore, é aquilo que alimenta a árvore, certo? E nós somos os ramos. Então, nós somos o que? Os galhos das árvores, porque a árvore, os galhos sozinhos não pode fazer nada. Eles precisam do que? Da semente. A semente é plantada, aí ela cria raiz e ali ela começa a crescer e depois é que vem os galhos. E assim é a nossa vida. Jesus é a árvore e nós somos os galhos, certo? Por exemplo, um pé de bergamoteiro. Vem primeiro o caule, né? Para depois saírem os ramos, os galhos, certo? E depois dos galhos é que vem os frutos. Então é assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que estar sempre ligados, unidos em Jesus, que Jesus é o caule, é o tronco, é a base. Jesus, ele é a base. E nós temos que estar sempre naquela base, nós temos que estar conectados com aquela base. Porque se secou um galho, tá? Então, o que se faz? O lavrador vai lá e corta fora aquele galho. E nós não podemos ser assim, nós não podemos deixar os nossos secar. Nós temos que deixar o quê? Os nossos galhos florescer, para que nós não venhamos ser desligados da árvore, da base. Certo? Então, glória a Deus.
significa que estamos bons frutos. O apóstolo Paulo discorre a respeito do fruto do Espírito que o crente deve produzir, que é, quais são os frutos do Espírito? O amor, a benevolência, né? A gente deu um branco agora, tá? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade e a humanidade e o domínio próprio, que é o principal também. Certo? Nós temos que pedir, nós temos que ter domínio próprio. E eu oro muito e peço muito para Deus, Deus me dá domínio próprio. Ou seja, que eu possa resistir, né? E não fazer as coisas erradas. Ele é muito importante para nós, certo? Então, para que possamos produzir bons frutos, devemos estar unidos com Cristo. Viu o que eu falei para vocês? Na base, Jesus é a nossa base, como se Jesus fosse o nosso corpo. E nós somos os galhos, os ramos, os braços, as pernas, certo? Sem o nosso corpo, né? Então, nós temos que estar ligados na base, estar unidos na base, que a base é Jesus Cristo. Então, nós temos que estar 24 horas do dia ligados, conectados com Deus. Por isso, buscar as coisas que vêm do alto, buscar as coisas que vêm de cima. Amém? E tudo vai ser diferente na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Louvado, santo e poderoso Deus. Glórias a Ti. Então, para que possamos produzir bons frutos, devemos estar unidos com Cristo, que Ele disse, eu sou a videira, disse Jesus, como eu contei para vocês. Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, se nós não estivermos ligadas em Jesus, nós não vamos dar bons frutos. E o que vai acontecer? Ele vai nos lançar fora. Amém? Então, nós somos os ramos desta videira. Se não frutificamos, Deus, que é o lavrador, nos cortará e não mais estaremos unidos à videira. Contudo, se produzirmos bons frutos, o lavrador nos limpa, para que produziremos mais frutos. Ou seja, se tu procura olhar para uma árvore frutífera, uma árvore que dê frutos, tá? Um pé de maçã, um pé de bergamota, um pé de laranja, um pé de pêssego. Quando eles estão dando frutos, certo? Às vezes aparece lá uma folhinha amarelinha, uma sujeirinha, como é que eu vou explicar para vocês? Aqueles bichinhos que às vezes come as frutas, fura as folhas, né? Então, o que acontece? O lavrador, ele vai lá e ele limpa para não deixar inchar, para que aquela bichinho que está causando tudo aquilo, ele não venha inchar, não venha aumentar, não venha tomar conta daquela árvore. Então,
assim é a nossa vida. Nós temos que o quê? Procurar dar bons frutos. Se nós estivermos dando bons frutos, uma laranja, vamos supor, de umbigo, aquelas laranjas bonitas, gostosas, né? Então, ele vai o quê? O lavrador, ele vai cuidar daquela árvore. Ele vai cuidar para que praga nenhuma vai estragar aquele fruto. E assim é a nossa vida com Jesus, né? Porque Jesus é o nosso lavrador. Então, o que acontece? Se nós estejamos fazendo a vontade de Deus, Ele vai cada vez mais nos cuidar para que nós venhamos a melhorar. Agora, se nós não estamos fazendo aquilo que é da vontade dEle, nós não estamos dando os frutos bons, o que Ele vai fazer? Ele vai cortar fora. E todo aquele galho, o que acontece com aqueles galhos que são cortados, que são tirados, né? Eles simplesmente são lançados no fogo para queimar, porque não tem utilidade mais nenhuma. Então nós temos que ter o cuidado para nós não sermos assim. Amém? Então, glória a Deus. Por isso é tão importante cuidar do relacionamento que temos com o Senhor. Só daremos frutos se estivermos em comunhão com Ele. Quem está unido comigo e eu com Ele, este dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, é o que eu avisei para vocês. As pessoas que não creem em Jesus precisam ver os frutos que a mensagem da salvação produz em nós. Ou seja, as pessoas aquelas que ainda não conhecem a Jesus, elas precisam ver em nós a diferença, a transformação, para que elas um dia também possam querer ser essa árvore frutífera, fazer parte dessa árvore. Amém? Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Então, meus amados, meus queridos, espero que vocês tenham me entendido, né? Mas qualquer dúvida que nós venhamos, o meu WhatsApp está à disposição. Amém, meus amores? Então, aqui nós vamos encerrar mais essa aula.